Alô, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Então, como é que foram de final de semana? Hoje é segunda-feira, dia 15 de julho, são aproximadamente 15h30 e eu quero bater um papo leve e descontraído com você. Ontem nós conversamos um pouco sobre os pretendentes a candidatos a conselheiros na Petros, né? Candidatos representantes dos trabalhadores, e conversamos também sobre por que você ser sindicalizado ou não, e também sobre por que todos, todos indistintamente temos que fazer política. Política partidária, política de uma maneira geral. O ser humano é um ser político, né? Ele nasce para fazer política e, de repente, ele descobre lá pelo começo da vida que talvez não seja tão interessante fazer política, porque política é algo assim um pouco confuso, depende de entender filosofia, história, geografia, depende de uma série de coisas que muitas vezes o nosso colégio, a nossa educação não contempla, e aí nós deixamos que aqueles mais espertos para o mal façam política em nosso lugar. E isso não é legal, não apenas para nós, como também para toda a cidadania brasileira, quando pensamos em ser um país independente, quando queremos ter melhores governantes, quando queremos ter direitos de cidadão, direitos garantidos pela Constituição, que a maioria de nós, eu inclusive, não conhece, conheço muito pouco, quase nada, mas a maioria não conhece nem o quase nada. Então, é preciso fazer uma renovação, sem dúvida nenhuma, no jeito de se fazer política no Brasil. É preciso fazer uma reforma no judiciário, no sistema político brasileiro. É preciso fazer várias reformas. Reformas na forma de fazermos a nossa contribuição de impostos, né? Ou do governo nos cobrar impostos. Tem tantas reformas a serem feitas que acabam fazendo a que mais beneficiam aquelas pessoas que não precisam de reforma. Foi assim no governo de Fernando Henrique, quando perdemos muita das estatais, né? Foi assim no governo do Fernando Collor, quando tomaram a nossa poupança. Foi assim no governo Temer, que tomou os nossos direitos trabalhistas, e está sendo agora assim no governo do Jair, que está tomando os nossos direitos previdenciários. E aí, você foi iludido já 3 vezes, 4 vezes. Quando é que você vai decidir que fazer política é uma condição de vida? Que se você não fizer política, alguém vai fazer por você, e alguém vai fazer a política que você não quer. Então você precisa, né, não porque eu quero, mas para o seu próprio bem, para o bem do Brasil, para o bem da sua família, do futuro da sua família, dos seus familiares, também fazer política, para você escolher melhor na pessoa que você vai votar, se informar bem a quem aquele cidadão representa, quem são as pessoas que estão por detrás desse cidadão, né, as entidades que apoiam aquele partido político, ou o que o partido político, propriamente o partido político, representa, para não sermos traídos como fomos em todos os governos, inclusive do PT, né? Por que não? Não podemos excluir o PT desse conjunto de partidos que traíram os trabalhadores, mas o PT é um pouco diferente porque nasceu da necessidade dos trabalhadores, foi
durante 20 anos ou mais de 20 anos, lutou bravamente para se constituir num partido que representava os trabalhadores, e quando chegou o governo, não precisamos conversar sobre isso, porque sabemos todos o final que o PT teve por se associar ao PMDB, ao PSDB, ao PSB e a todos os outros políticos, ao PPS principalmente, que chafurdaram na lama junto com o PT e nos trouxeram à eleição do Bolsonaro. Tenho certeza absoluta que você não votou no Bolsonaro, você votou contra o PT. É um direito que você tinha, mas você com certeza poderia ter escolhido melhor antes e no primeiro turno, né? Ter optado por um candidato melhor que esse que foi eleito. Mas todo mundo tem o direito de votar em quem acha que melhor o representa. Digamos assim, lugar comum hoje todo mundo reconhecer que a eleição de Bolsonaro se deve ao voto contrário à candidatura do PT, tenha sido ele quem for. E foi isso mesmo que aconteceu. A gente vê que eu conheço muitos colegas que votaram no Bolsonaro arrependidos. Ainda bem, sempre é hora de reconhecer que fizemos uma opção equivocada, para que na próxima eleição não sejamos enganados de novo. Mas isso não basta. É preciso que nós nos mantenhamos informados a respeito do que ocorre, o que está por detrás de cada projeto a ser votado, que não sejamos iludidos como estamos sendo, e ainda temos tempo de mudar, de pressionar senadores e deputados a modificarem a vergonha que é essa reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi feita única e exclusivamente para prejudicar os trabalhadores. Deputados, senadores, o judiciário, o executivo, os magistrados, os militares, os policiais, as forças armadas como um todo, ninguém desses grupos de cidadãos brasileiros vai perder direito. O único que vai perder direito é você, trabalhador brasileiro. E ainda há poucos ouvimos o nosso presidente dizer que é favorável ao trabalho infantil, né? Que criança pode trabalhar, que não tem problema, pois ele, quando tinha 9 anos de idade, trabalhou na fazenda dos pais deles. Ora, quando nós tratamos de assuntos familiares, nós sabemos bem que cada família tem um comportamento diferente da outra, que quem mora na roça, com certeza, e tem um terreno para plantar, para colher, certamente os filhos ajudam, né, a manter a fazenda produtiva, o sítio produtivo, e ajudam os seus pais, nada demais. Mas daí a defender o trabalho infantil, existe uma distância imensa, e é uma atitude política pouco inteligente de qualquer governante defender o trabalho infantil. Ora, criança é para estudar, criança é para receber informação, é para ser formada como cidadão, é para ter informações que vão permitir que ele faça as melhores escolhas no futuro, que possa contribuir mais tarde, quando adulto, com a formação do povo brasileiro, que possa ser um político decente, diferente desses políticos indecentes e criminosos que nós temos atualmente, que possa ser um juiz com ética, com moral, que possa ser um advogado que defenda claramente a justiça, que possa ser um professor que vai ensinar nossos netos o melhor do que ele aprendeu. Enfim, educação é tudo. Educação sob os diferentes ângulos e enfoques que a vida nos proporciona: cultural, político, social, histórico, geográfico, social, filosófico, enfim. A educação não pode ser apenas
o que pretende o atual ministro da Educação, uma educação técnica, preparar garotos para trabalhar nas empresas e na agricultura, seja lá onde for. Claro que não. Educação é um conjunto, é um leque de informações muito mais amplo. É preciso que o menino, a menina tenha informações as mais variadas possíveis sobre o que é ser um cidadão, né? Para que ele também no futuro possa defender a cidadania plena de direitos e de obrigações. Não devemos nos esquecer que cidadania significa termos direitos e também termos nossas obrigações. É disso que estamos falando. É a política da melhoria da qualidade de vida, da melhoria do bem-estar de um povo como um todo, depende da política que o seu governante, que o seu presidente, que o seu governador, que o seu prefeito faz. E quando se faz uma política direcionada a quem tem muito e totalmente desvinculada de quem tem menos, caímos em abismos como estamos hoje, onde mais de 20 milhões de pessoas, existem números que falam em 30, 40 milhões de pessoas, estão no desalento total. Estamos falando de pessoas desempregadas e pessoas desalentadas, uma nova classe de ser humano que perdeu totalmente a esperança de arranjar emprego, arranjar trabalho. É esse o Brasil que a gente quer? É esse o Brasil que nós pretendemos dar para nossos filhos? Não, com certeza não é esse o Brasil que eu quero e tenho certeza que não é esse o Brasil que você deseja. O Brasil que nós desejamos é de um país livre, economicamente saudável, é líder no continente e sendo um exemplo de país de liberdades sociais e individuais. Impossível ter um país com essas matizes se nós não tivermos um país que olhe para os seus velhinhos, que respeite os direitos do trabalhador, que invista maciçamente em educação, e não faltam exemplos no mundo, China, Coreia, Japão e todos os países que fazem hoje parte do clube de países altamente industrializados, investiram maciçamente em educação. O Brasil não pode perder mais uma década, mais um centenário, mais um século, correndo atrás do próprio rabo, sem se desenvolver e voltando a ser um país exportador de matéria-prima, de commodities, quando deveria ser um país exportador de produto acabado, um país exportador de produto com grande valor agregado e também, por que não, um país exportador de produtos agrícolas, porque nós somos também um grande produtor agrícola e precisamos usar essa beleza que a natureza nos oferece de forma a melhor possível para o povo e para o planeta. Precisamos respeitar a natureza. Não dá para ter um ministro de meio ambiente como esse que está aí, de uma ministra da agricultura que acha que liberar agrotóxico é o melhor negócio do mundo. Nós estamos invertendo a mão do desenvolvimento e do respeito à natureza. Estamos perdendo cidadania. A reforma do trabalho, ano passado, no desgoverno Temer, a reforma da Previdência, agora no governo do Jair, que, enquanto deputado, não se preocupou nunca com o povo brasileiro e que hoje se preocupa muito menos, porque se nós formos atrás no tempo, nos últimos 28 anos que ele foi deputado, nós veremos que ele se preocupava com essa destruição do patrimônio nacional, com a doação das riquezas brasileiras
a desnacionalização da indústria brasileira, a privatização equivocada feita pelo Fernando Henrique, e hoje ele está fazendo tudo isso de uma maneira muito pior. Então, não se trata só de discordar desta ou daquela medida que o governo propõe à nação brasileira, mas se trata de exigir que o país tenha um plano de desenvolvimento, um plano de criação de emprego, um plano para o desenvolvimento da educação, um plano de infraestrutura. Ou seja, qualquer governo sério não pode abrir mão de ter planos para desenvolver o país. E nós sabemos, desde o início, que a plataforma do Jair não tinha nada disso. Mas ainda é tempo de fazer, né? Vai passar 4 anos sem fazer nada? Ou vai passar 4 anos discutindo abobrinha? Homem usa azul e mulher usa cor-de-rosa, e o ministro da Educação com guarda-chuva dizendo que está chovendo fakes no ministério dele, e o ministro da Economia tocando a privatização como se toca cavalo no hipódromo, a todo vapor, desfazendo das leis, descumprindo qualquer possibilidade de discutir com a sociedade se privatizar empresas como a Petrobras é bom para o Brasil ou não. Nós sabemos que não é. Não é porque o Ângelo não quer ou porque os social-democratas ou os socialistas não querem. Não é porque, estrategicamente, você deter o poder do petróleo é bom demais para o país. É assim que fazem os países desenvolvidos, os países nórdicos, que detêm riqueza de petróleo, como faz a Inglaterra. Só os Estados Unidos não fazem isso, mas os Estados Unidos não é exemplo nem parâmetro para ninguém. É um país belicista, vive provocando guerras em tudo que é lugar no mundo. Quando você não concorda com o status que ele propõe ao governo, ele te tira do governo na boa, te subornando, ou te eliminando, como aconteceu na Líbia, como aconteceu no Iraque, como estão pretendendo fazer agora na Síria e no Irã. Então, todo esse conjunto, todo esse emaranhado de coisas que eu estou colocando aqui para você, é para você pensar na coisa mais básica que precisamos pensar e lutar. É preciso ter uma educação forte no Brasil. É preciso investir em educação. É preciso criar trabalho. É preciso criar emprego. É preciso ser cidadão pleno. Reclamar dos seus direitos, não ficar sentado na cadeira do seu sofá vendo televisão, concordando ou discordando pelo WhatsApp na internet daquilo que o governo faz contra você. O governo que está aí não vai fazer nada pelo trabalhador, está mais do que provado. O governo que está aí, que combateu em outros tempos o nepotismo, quer nomear seu filho para ser embaixador nos Estados Unidos. Como assim? Pois é, ele acha que o filho dele pode ser embaixador. Tudo bem, mas esperamos que o Senado tenha juízo e faça o que é correto fazer, né? Ou seja, avalie se realmente o filho número 2 do presidente tem essas condições de ser o embaixador do Brasil. Se isso não é uma grande sacanagem com aqueles caras que estão lá no Itamaraty, que estudaram para ser servidores do país, trabalhar como embaixador ou como cônsules do Brasil, representando o Brasil em outros países. E tudo gira e tudo volta ao que é importante. Importante é a educação. Importante é investir no brasileiro. Importante é investir no mercado interno. Importante é criar trabalho. É ter decência e ética no trato da coisa pública.
é botar na cadeia todos aqueles que roubaram, todos os que se corromperam, e não somente os caras do PT. O PT não roubou o Brasil sozinho. O PT talvez tenha sido o mentor intelectual de um grande assalto, mas não foi o único partido que nos trouxe até aqui. O MDB, sempre o PMDB, como quiserem, sempre foi o sócio majoritário de todos os governos. Sempre participou de todas as tramas que envolveram o governo, mesmo sem estar diretamente na presidência. Então, em resumo, o que se pede ao cidadão brasileiro é participação. Participação na política e na defesa dos direitos do cidadão brasileiro. Não existe outro jeito de fazer política no Brasil, senão de todos nós que temos os primórdios básicos, eu diria, os conceitos básicos de entender e saber por que devemos e podemos e precisamos fazer política, conversar com os nossos amigos, conversar com os nossos colegas e falar da importância de se fazer política, falar da importância de se fazer a boa política, de ter a ética, de ter respeito com o dinheiro arrecadado dos contribuintes de uma maneira geral e de investir esse dinheiro no lugar certo. Vamos acabar com essa balela do que dá tudo errado neste país. Sim, dá tudo errado porque a elite que governa esse país governa para si mesma. O Bolsonaro, por um acaso, entrou e foi apoiado pela elite do governo, porque aqueles que a elite aprovava e endossava a candidatura, tipo Geraldo Alckmin, por exemplo, e outros que estavam no primeiro turno, não foram para o segundo. Então, não restou alternativa à elite desse país senão apoiar o Bolsonaro. Pode ser que no meio do caminho eles se arrependam, porque é tanto estrago que está sendo feito que é impossível continuar apoiando a quem está destruindo quase tudo. Até mesmo aqueles que ganharam muito dinheiro nos últimos 20 anos, hoje não estão ganhando mais. Até os bobões, os baba-ovos da Havan e outros, como o governador de São Paulo, que tende para o lugar que o vento está soprando mais forte, já estão se arrependendo de terem apoiado, porque já estão sendo contrariados em suas demandas pessoais. Então, quem é o cara que pode e que vai fazer diferença para nós? Cada um de nós. Você vai fazer diferença para você, você vai fazer diferença para o Brasil, quando você entender que você precisa fazer política. A você, colega petroleiro, a você, colega da Petrobras, aposentado ou da ativa, está um momento colocado para você também fazer política na eleição do Conselho Deliberativo, de conselheiros para o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da Petros. Não se esqueça, uma andorinha só não faz verão. Olhe bem para quem está apoiando determinadas pessoas que estão concorrendo a essas eleições. Existe um grupo de pessoas, candidatos, não é apenas um, mas algumas pessoas, que é apoiada por sindicatos, todos os sindicatos, e pelo grupo de trabalho que está negociando com a Petrobras a dívida que a Petrobras tem para com o Plano Petros 1 e que certamente, se eles forem eleitos, vão estar ou irão trabalhar em favor dos empregados da Petrobras. Significa dizer que os outros não têm mérito? Não, não estou dizendo isso. Significa dizer que precisamos fazer a política a melhor possível para todos os empregados da Petrobras, aposentados ou da ativa. É isso que eu estou dizendo, tá bom?
Precisamos fazer política hoje e sempre, porque sem política não conseguiremos sair desse buraco. Seja o buraco da Petros, seja o buraco imenso, a enorme cratera que tem no Brasil, né, criadas pelos maus políticos, pelos maus brasileiros. É isso que precisamos mudar, é isso que precisamos entender, compartilhar cada vez mais com todas as pessoas que são do nosso convívio e fazê-los entender que se não fizermos política, teremos pouca chance de conseguir o que queremos. Esse é um canal que quer discutir com você os problemas de hoje, os problemas do Brasil e apontar não uma solução, mas várias soluções possíveis para que se trabalhe em cima da melhor. Esse canal é aberto, você pode concordar, discordar, meter o cacete, não tem problema nenhum. É a sua opinião, é a sua ideia, mas baseada em fatos, e opiniões concretas e, detalhe, com educação. Não vamos passar os limites do que é educado, do que é civil, do que é urbano. Podemos discutir de tudo e de todos, mas com respeito e educação sempre. Baseado nisso, deixe seu comentário aqui, fala se você gostou, se não gostou, se a gente pode ou se a gente deve abordar outros temas parecidos com esses, e nós faremos isso e teremos o maior prazer em compartilhar com você. Compartilhe também com seus amigos, assine o canal, assim o posicionamento que você deixar, eu terei o máximo prazer em responder e você será avisado sobre a minha resposta. Um grande abraço e a gente vai se vendo por aqui, compartilhando ideias e possíveis soluções em cima de um filão de ideias, de uma ideia central que é o bem dos brasileiros e a cidadania plena. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.